Flamengo novamente faz um jogo muito abaixo daquilo que pode e vê o Palmeiras cada vez mais distante na luta pelo Campeonato Brasileiro. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Oi, gente. Aqui Sérgio Barros mais uma vez falando com vocês. Gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal, acionassem o sininho para poder receber nossos vídeos, as nossas notificações. Tá legal? Dá uma força pra gente aí, não custa nada. Bom, gente, nós vamos começar o comentário sobre esse jogo de hoje, Goiás e Flamengo, falando da escalação, né? Os dois zagueiros que não jogaram no jogo contra o Vélez entraram hoje como titular, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira. E o resto aquele time de sempre, o time do Campeonato Brasileiro, né? Que seria o time reserva, digamos assim, o time do Campeonato Brasileiro. Ele não tem mais o Lázaro, que foi vendido, e ele tentou inventar hoje o Vitor Hugo ali de centroavante. Mas o garoto não se deu bem, não é uma coisa assim tão fácil de se fazer, não é uma adaptação simples, né? O jogador está acostumado a ver o jogo de frente, ele traz a bola, ele vem com a bola para o ataque, então quando tem que jogar de costas, quando tem que encarar zagueiro, é uma coisa desconfortável, não é todo mundo, né? Não é qualquer jogador que se adapta a essa situação. Jogar de costas, fazer pivô, subir de cabeça, brigar no corpo com o zagueiro adversário, não é uma coisa assim tão simples. E o garoto sentiu muito isso e ficava voltando, vinha muito atrás ao meio campo para tentar jogar, porque o Flamengo tinha a bola, o Flamengo tinha o controle da bola, mas o Flamengo não era incisivo, a bola não chegava lá no ataque, não chegava até ele. Então ele se atrapalhou muito ali, ele não encontrou o local certo para jogar, então ele vinha para cá para o meio, voltava um pouco para poder tentar jogar. E isso atrapalhou mais ainda o time do Flamengo, né? Flamengo meio lento, muito lento, me parecendo assim desinteressado, né? Não sei se a distância para o Palmeiras, que agora ficou pior, né? Agora ficou um pouco mais longe. Não sei se essa distância, não sei se a proximidade da final da Libertadores ou a possibilidade de ir à final da Copa do Brasil, se isso está mexendo com os jogadores. Mas o fato é que o time entra em campo e não está conseguindo imprimir aquele futebol que estava jogando antes. Os dois pontas, o Marinho e o Everton, Cebolinha, né? Continuam sem mostrar futebol nenhum. O Marinho, como eu tinha falado no jogo anterior, o Marinho atrapalhou mais do que ajudou. O último jogo que o Flamengo fez com esse time, o Marinho atrapalhou muito. As bolas de contra-ataque iam em cima dele e ele fazia as escolhas erradas, né? E hoje, mais uma vez, ele tentou e não conseguiu absolutamente nada. O Cebolinha, por sua vez, idem. Nada vezes nada. Não conseguiram jogar. O fato do Vitor Hugo e Davi, um pouco mais para trás, tirar a responsabilidade dos zagueiros, não tinha ele ali para os zagueiros ficarem vigiando, então embolou mais ainda o Flamengo. O Everton Ribeiro sobrecarregado, porque só ele na armação, né, não contava com a ajuda de mais ninguém, e um time estático, um time parado. Os zagueiros, os jogadores do Goiás não tinham que fazer muito esforço para poder marcar o time do Flamengo. O Flamengo estava estático, o Flamengo estava paradão, parado e aceitando a marcação com uma passividade tremenda. O Flamengo simplesmente ficava tocando bola na intermediária, o Goiás fechadinho, esperando o contra-ataque, né? Que acabou até vindo.
Foi até mais de um. O Goiás jogou o joguinho dele. Mas é um timinho bem treinado, um time bem certinho, sabia o que queria e como ia alcançar esse objetivo. Ele sabia o que queria e o que tinha que fazer para alcançar o objetivo dele. E, de certa forma, com esse empate, eles até alcançaram o objetivo, né? Que era pontuar contra o Flamengo. Durante o primeiro tempo e o início do segundo tempo, foi isso que aconteceu. O Flamengo com a bola, tocando de um lado para o outro, não tinha penetração, não tinha associação, ninguém se mexia para abrir a possibilidade de um passe ou alguma coisa para confundir a marcação do Goiás, que é muito bem feita, volto a repetir. E até o meio do segundo tempo foi essa lenga-lenga, até que o Goiás consegue fazer o gol. Foi bem 1-0 para o Goiás. Aí o Dorival se mexe. Tenta fazer umas modificações e quando ele põe os meninos, né, o Mateusão e o Matheus França, quando ele bota os dois Matheus lá, bota o Rodinei do lado direito, aí o Flamengo começa a querer jogar. Por quê? Aí o Flamengo já se movimenta, o Flamengo já apresenta algum tipo de movimentação. Porque até os 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo estático. Tinha a bola, mas estava estático. Os jogadores estáticos, ninguém saía aparecia para um possível passe. Então a coisa fica muito complicada quando é assim. Até um cone vai te marcar. O cone fica parado, você fica parado atrás do cone, você está sendo marcado por um cone. E o Goiás sabe muito bem fazer marcação. O Goiás, como vou voltar a repetir, bem treinado. Fazendo uma marcação esperando o contra-ataquezinho, né? Aquele contra-ataquezinho Salvador. E foi assim que logo teve uma jogada com o Ayrton Lucas, que chutou uma bola, entrou pela defesa, costurando, chutou a bola. O Tadeu pegou, foi para córner e desse córner nasce o gol do Flamengo, que, a meu ver, foi completamente legal. O Tadeu não tinha a bola na mão, a bola é cabeceada pelo Léo Pereira e aí bate na mão dele. O Léo Pereira não tocou nele em momento algum. E para mim o gol legal, o juiz ia fazendo uma besteira do tamanho do mundo e ainda bem que o VAR corrigiu a coisa toda e o Flamengo conseguiu fazer esse golzinho que, né, salvou a pátria rubro-negra, que com esse empatezinho, pelo menos não vai chegar em lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. Como eu já tinha falado, a vaca já estava fora do curral, já estava no meio do pasto, já tinha tomado o caminho do brejo e agora ela está já botando as patinhas lá dentro d'água no brejo. Eu acho o seguinte, resumindo a ópera, a conclusão de tudo, Dorival não vai mudar. Dorival, no jogo contra o Vélez, me cita que o Flamengo, lembrar que o Flamengo tinha ganho na Argentina de 4-0. Dorival aqui lembra Cabanhas, lembra o América do México. Quer dizer, uma coisa, né, primeiro que o Flamengo não tinha uma diferença de 4 gols, tinha uma diferença de 2. O treinador era Papai Joel, brincalhão, né? E ele justificou, ele se justificou. Ele disse que mandou o time do Flamengo tomar cuidado com aquele baixinho fortinho. Então esse é o nível de treinador. E o time do Flamengo não era nem metade disso que tem hoje, né? Não vamos querer comparar os dois elencos o elenco que o Flamengo tinha na época com o elenco que o Flamengo tem hoje. Mas então o Dorival conseguiu comparar as duas situações para não colocar um time mais forte contra o Ceará. 2 pontos no meio do caminho. O jogo contra o São Paulo, que já tem uma vantagem de 2 gols. Se o São Paulo vier a virar esse jogo, o que eu não acredito, vai ser por obra do acaso. Vai ser essas coisas que acontecem no futebol.
No basquete raramente isso acontece, no vôlei raramente isso acontece. No futebol acontece, acontece e acontece muito. Então é esse tipo de coisa que o Dorival não quer, esse tipo de dissabor que o Dorival não quer passar. Eu falei também, não é o fato do Flamengo ter entrado com o time reserva que fez o Flamengo perder 2 pontos para o Ceará. O Flamengo tem que ganhar do Ceará com aquele time reserva, contra a arbitragem e tudo mais. A mesma coisa eu digo com relação ao São Paulo. O Flamengo não precisa colocar um time super, hiper, ultra forte para ganhar de um São Paulo que tem que ganhar o Flamengo de 3-0. Nada diz que o São Paulo vai ganhar o Flamengo se o Flamengo entrar com esse time reserva. Como nada também prova que se o Flamengo colocasse o time principal hoje, iria ganhar o jogo. Mas a probabilidade de vitória aumentava. Entenderam? É com essa probabilidade que o Dorival joga. Então ele quer jogar o time principal nas Copas, porque o Flamengo está a 3 jogos do campeonato da Copa do Brasil e é um jogo da Libertadores, do campeonato da Libertadores, né? Então, assim, faz algum sentido, mas que ele podia correr atrás. Matéria de elenco, o Flamengo tem um elenco fortíssimo. Para isso, o Flamengo gastou um monte de milhão. Não está bem, o CK fez o exame de CK lá, não está bem. Aí você pega, coloca outro, né? Bota outro no lugar, o Flamengo tem gente para colocar. Não é isso? Por isso que o Flamengo gastou o dinheiro que gastou, é para ter gente para colocar para jogar, não é para ficar economizando o tempo todo. Mas a teimosia dele, né, vai tirar, ou já se é que já não nos tirou, a possibilidade da tríplice coroa real, né? Não é esse negócio de campeonato estadual. Não é porque o Flamengo esse ano não ganhou o campeonato estadual, é porque não vale porcaria nenhuma mesmo. Pois bem, como a gente sempre faz aqui, eu vou tentar colocar aqui os pontos altos e os pontos baixos, né, do time do Flamengo aqui. E de ponto baixo, eu vou colocar um top, né, no alto da lista, a displicência, a acomodação. O Flamengo jogou desinteressadamente, como já tinha jogado contra o Ceará e jogou contra o Vélez também. O Flamengo jogou em ritmo de treino. O Flamengo vem fazendo esses jogos em ritmo de treino, tipo, tô de saco cheio, sabe? Cebolinha e Marinho, realmente, o Cebolinha ainda tá para estrear, tô esperando a estreia do Cebolinha. A do Marinho já veio a estreia dele, mas Marinho tá muito mal. Eu acho que ele tá muito ansioso. Ele tá querendo mostrar serviço e tá fazendo tudo errado, tá metendo os pés pelas mãos. Eu não acho ele uma sumidade, um cracaço de bola, mas também ele não é tão ruim quanto ele tem se mostrado aí esses últimos jogos do Flamengo. O lado bom da coisa, né, o ponto alto do time, posso colocar o Vidal, com aqueles passes que a gente já conhece, né? Um passe mais reto, mais direto, mais certeiro. E a zaga, que embora eu ia até dar uma pichada aqui, mas eu vi a entrevista do Dorival e o Dorival falou que o Léo Pereira fez uma força muito grande para estar em campo hoje. Então ele realmente deu alguns furos, perdeu algumas antecipações, ele não estava muito bem. Então vamos colocar isso na conta do que ele teve, eu não sei o que ele teve, se foi um mal-estar, mas de qualquer forma, segundo o Dorival, ele se esforçou bastante para estar em campo. Então alguma coisa tinha de errado. Mas agora, o Davi Luiz foi muito bem. O Davi Luiz foi perfeito, fez as coberturas. Quando trocaram também a responsabilidade de marcação do Pedrão do Goiás, o Davi Luiz acabou com ele, acabou com a vida dele, botou ele no bolso. Então, assim, a zaga foi bem.
Santos não disse para que veio, só tomou aquele gol porque o rapaz até errou o chute. Talvez se ele tivesse acertado, o Santos tivesse até pego. Mas então, gente, o papo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe aí de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal e não deixe de deixar seu comentário, não. Faz o seu comentário aí, o que você acha, o que você está pensando, para a gente poder discutir aqui. Tá legal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.